Essa mulher encontrou pontos no seu gato e descobriu que ele guardava um segredo enorme. Shirley Bishop estava acostumada que o seu gato Simba saísse de casa durante o dia, mas uma noite o Simba voltou com alguns pontos no pescoço. Ela ficou extremamente preocupada e resolveu investigar mais sobre o que tinha acontecido. Ela foi até o veterinário do bairro para perguntar se alguém tinha levado esse gato para levar alguns pontos, mas infelizmente eles não podiam dar essa resposta por questões de privacidade. Ela então resolveu postar no Facebook para ver se encontrava essa pessoa. Mas foi aí que ela descobriu que Simba não era o único nome dele. Uma mulher chamada Makayla viu o post da Shirley e reconheceu o seu próprio gato, chamado Crazy Horse. O gato estava iludindo as duas mulheres, fazendo elas acreditarem que eram as únicas donas dele. Ele ficava na casa das duas em horas diferentes do dia. Com isso, ele ganhava o dobro da comida e o dobro do carinho. E até a Makayla dar os pontos nele por uma mordida de cachorro, as duas acreditavam que elas eram as únicas donas dele. Então, elas resolveram manter os dois nomes do gato e a guarda compartilhada, para que ele se sentisse o mais amado e cuidado possível. Vídeos virais expostos por serem falsos. Esse vídeo viralizou muito, porque mostrava a água fervente virando gelo instantaneamente. Porém, depois de muita polêmica, a criadora admitiu que aquilo era animação 3D e que o gelo, na verdade, não existia. Esse vídeo mostra o que seria o brinquedo mais perigoso do mundo, que sobe e depois solta os passageiros super rápido. Mas ele foi exposto como falso e o brinquedo real, na verdade, é esse aqui. Porque se isso fosse real, os passageiros iam de vala. Esse vídeo de um cara de bicicleta sendo perseguido por um urso viralizou muito. Porém, muita gente percebeu que ele tava calmo demais. Além disso, notaram que a luz que bate no urso é diferente do que deveria ser. E bateram o martelo de que ele é edição. Desculpa arruinar sua infância. Por fim, esse menino fazendo birra porque sua mãe cancelou sua conta de World of Warcraft viralizou muito. Mas infelizmente foi exposto que ele é falso e tinha sido planejado. Pra mim, continua sendo extremamente engraçado. Humanos com mutações raras. A Vitória Cruz tem um caso raro de vitiligo que afeta só um lado do seu corpo, incluindo seu rosto e cabelo. Sara Gerutz tem 30 anos, mas tem uma condição que faz a pele dela esticar, causando rugas precoces. Parecida com a Charlie Mugira, que tem 30 anos, mas tem progeria, que é uma condição que faz ela parecer ter o dobro da sua idade. Esse gêmeo chamado Steve e Ed tem uma condição rara chamada Prader-Willi, que faz com que eles tenham fome 24 horas por dia, 7 dias por semana. Angel Rui consegue ver no escuro perfeitamente, o que pode parecer legal, mas faz com que ele seja extremamente sensível à luz do dia. Então é praticamente impossível sair de casa. E falando em olhos, a Jalice é uma das únicas pessoas do mundo que tem essa cor de olho, um azul gelo quase roxo. Arnan Kaun é uma mulher que tem um aumento dos hormônios masculinos, o que faz com que ela tenha uma barba bem cheia, mas que não chega nem perto do Jesus Aceves, que tem pelos no rosto inteiro devido a uma síndrome conhecida como síndrome do lobisomem. E por fim, Sheila Madison nasceu com a síndrome do cabelo desconfortável, que faz com que o cabelo dela cresça desse jeito. Pessoas que se casaram com objetos. Erika Labrie. Ela se casou com a Torre Eiffel em 2007. A Erika fez uma cerimônia e oficialmente se casou com a Torre Eiffel, dando até um beijinho nela pra oficializar a relação. Será que ela tem ciúme quando as pessoas sobem na torre? Aaron Chervenak se casou com o celular dele. Ele fez uma cerimônia na igreja e ao invés de trocar alianças como se normalmente faz num casamento, ele passou a usar aquele anel de segurança do celular como aliança dele. Será que ele não tira o celular do dedo nunca? Pascal Selick. Ela se casou com o edredom dela porque disse que é a relação com o maior nível de confiança que ela já teve na vida. I met my duvet a long time ago. We always knew it was going to be love. It was love at first sight, I think. What is it? Honestamente, quem já teve que sair debaixo do cobertor pra trabalhar no dia frio vai entender a sensação dela. Pelo menos um pouquinho. Amy Wolf se casou com uma montanha-russa em 2009. Ela disse que se apaixonou pelo brinquedo há mais de 10 anos. E depois de todo esse tempo de relação, ela decidiu oficializar o casamento com uma cerimônia. E considera que as duas são almas gêmeas. Até as montanhas russas têm alma gêmea e você não. Partes do corpo que vão desaparecer um dia. Então aproveita enquanto pode. Os pelos do corpo, por exemplo, costumavam proteger os humanos do frio extremo. Mas com roupas modernas e a tecnologia, provavelmente a gente vai evoluir para um estágio que a gente não vai precisar mais deles. Isso não inclui as sobrancelhas e os cílios, porque eles mantêm o suor fora dos olhos. E nem as barbas, porque eles ajudam a atrair parceiros. A famosa maquiagem do homem. Os dentes do siso eram bem importantes para mastigar plantas, mas hoje em dia praticamente ninguém usa eles. E eles ficaram incômodos porque a nossa boca diminuiu. Mais ou menos igual o apêndice, que era importante para digerir celulose e que hoje em dia só serve para inflamar. E que várias pessoas têm que remover durante a vida. Dedos do pé. Originalmente, a gente usava eles para se equilibrar e conseguir caminhar melhor. Mas hoje em dia, a gente concentra o nosso peso mais no centro do pé. Então, eles acabam ficando meio sem função. Lembrando que isso são algumas teorias e que os seres vivos não evoluem com base no que a gente usa e deixa de usar. E sim na seleção natural, assim como explica Darwin.
Esse vídeo é só entretenimento. Comidas que foram descobertas sem querer. Sanduíche. Em 1762, John Montagu tava jogando baralho e queria pegar um bife pra comer. Só que ele tava com as mãos ocupadas e não tinha nenhum garfo por perto. Foi aí que ele tomou uma decisão que mudou a história pra sempre. Ele usou 2 pedaços de pão pra segurar a carne. E assim o sanduíche surgiu. Queijo e iogurte foram inventados quando alguém resolveu experimentar um leite que tinha estragado. O leite era de cabra e eles deixaram ele pra fora de casa por muito tempo. E algum curioso resolveu testar pra ver se o gosto era bom. Ainda bem. Picolé. Um dia, Frank Epperson tava brincando na rua e entrou em casa com muito calor. Pra se refrescar, ele guardou um refrigerante no congelador. Só que ele acabou esquecendo que deixou ele ali. Quando ele lembrou, resolveu experimentar e o resto é história. O sorvete de cone também foi inventado sem querer. Em 1904, numa feira, um vendedor de sorvete ficou sem pratos para entregar sorvete pros clientes. Ele então improvisou e começou a usar os waffles que ele tinha disponíveis para entregar o produto pros clientes. Eles acabaram gostando bastante e ele aderiu à invenção. Pessoas que levaram a mentira longe demais e acabaram expostas. Essa aqui é a Belle Gibson. Em 2014, ela ficou extremamente conhecida por ter vencido um câncer, um tumor cerebral e uma parada cardíaca. Isso fez com que, além da fama, ela conseguisse fechar um contrato com a Apple e escrevesse o próprio livro, que contava a sua história. Tudo estava indo muito bem para ela, até que ela começou a arrecadar dinheiro para uma instituição de caridade. Só que ela apareceu dirigindo carros de luxo e usando roupas de marca. E as pessoas começaram a desconfiar. E depois de uma investigação, descobriram que essas instituições nunca receberam o dinheiro dela. E aí as pessoas do passado dela revelaram que ela, na verdade, nunca teve câncer. Finalmente, então, ela confessou que mentiu e precisou pagar $300 mil. Só que ela deu ideia pra mais gente. Essa aqui é a Toni. E ela conseguiu uma vaquinha de mais de $60 mil pra se casar antes de morrer do seu câncer terminal. Ela raspou a cabeça e conseguiu fingir que tinha câncer por mais de 5 anos, até admitir pra sua melhor amiga que na verdade tava fingindo. Só que essa amiga expôs ela e ela foi presa. Em Breaking Bad, nessa cena em que o Walter White tá tentando convencer o Jesse de que ele não envenenou o Brock, o Bryan Cranston não tava atuando. Isso porque, na época, ele não sabia que ele era culpado de ter envenenado o menino. Então ele tentando se defender e falar pro Jesse que ele não era culpado era só o que o ator acreditava na época. Nessa cena de Breaking Bad, em que o Walter White joga uma pizza pra cima e ela cai no teto da casa, isso não tava no roteiro. A gente consegue até ver a cara dele meio surpreso quando isso acontece. Mas eles acharam um resultado tão legal que resolveram deixar na versão final da série. Nessa cena em que o Walter e o Jesse estão brigando, o roteiro falava pro Jesse responder "Desculpa, Sr. White". Mas ao invés disso, o Jesse improvisou essa fala aqui. You didn't follow my instructions! Oh, well, Heil Hitler, bitch! Momentos antes de gravar o último episódio de Breaking Bad, ladrões invadiram o carro do ator Bryan Cranston e roubaram o roteiro do último episódio. Por isso, eles ficaram com medo de o último episódio ser vazado e precisaram pensar em um outro final do zero pra série. E até hoje ninguém sabe qual era esse final original. Sites extremamente úteis que vão mudar a sua vida. Já tentou ver um filme com alguém, só que você queria um filme e a outra pessoa outro? Esse site resolve esse problema. Nele, você simplesmente coloca os 2 filmes que as pessoas querem ver e ele te dá a sugestão de alguns filmes que são a mistura desses 2 filmes. Ele chama datenightmovies.com. Você já quis assistir uma série ou um filme, mas não sabia em qual streaming ele estava disponível? Esse site resolve esse problema. Você simplesmente pesquisa o nome da série ou filme e ele vai te mostrar exatamente onde ele está disponível. Eu gosto mais de usar esse site do que pesquisar no Google, porque ele te mostra exatamente qual temporada tá em qual lugar. Porque às vezes a primeira temporada de uma série tá em um streaming, depois a outra tá em outro, e aí você já consegue ver tudo de uma vez. Ele se chama justwatch.com. Já precisou ler um livro ou um PDF e não tinha tempo de ler tudo? Esse site pega o livro inteiro e te dá um resumo perfeito dele. E ele não só resume tudo, como também coloca o assunto do livro em tópico. Ele chama app.wordtune/read. Esse site aqui é mais procurar o tédio do que realmente útil. É um site em que você consegue digitar qualquer frase e ele vai te mostrar uma cena de filme em que alguém fale essa frase. Ele chama playphrase.me. As famílias mais incomuns. A família do Ziona Shana é a maior do mundo. Ele tem um total de 39 esposas, 94 filhos e 33 netos. Todos eles moram juntos na mesma mansão da Índia e são sustentados pelo homem. Família Russell. A família inteira tem uma condição que faz com que o cabelo deles cresça muito rápido. E todos decidiram não cortar ele. A família tem várias regras, incluindo nunca manter o cabelo mais curto do que a cintura. E sempre prender ele na hora de cozinhar. Família Aceves. Também conhecida como família lobisomem. Todos os 30 membros da família têm uma condição que faz com que pelo cresça no seu rosto e corpo. O que fez eles se isolarem do mundo por causa do preconceito. A família Trapp é a mais alta do mundo. A média da altura deles é 2 metros e a mais baixa da família é a mãe, que tem 1,92. Lia e Aro são a família Vampiro, e dizem uma vez por semana tomar o sangue um do outro. E por fim temos a família De Aves. O pai abandonou a filha quando ela era bebê, mas os dois se reuniram 30 anos depois e começaram a própria família juntos. Que nojo. Pessoas destruindo coisas caras.
Em 2021, um artista fez essa pintura que valia 2 milhões de reais na Coreia do Sul. O problema é que um casal viu essa pintura e achou que qualquer pessoa podia pintar em cima dela. Eles então pegaram um pincel e tinta e começaram a pintar em cima de tudo que ele tinha feito. Só que uma câmera de segurança pegou eles fazendo isso e eles precisaram pagar pelos danos que eles fizeram. Falando em arte, esse menino estava num museu quando tropeçou e caiu. Só que ele se apoiou numa pintura barroca do século 17 que valia 8 milhões de reais. O menino e a família entraram em desespero porque iam precisar pagar pelos danos do quadro, mas por sorte o seguro pagou a restauração. Em 2015, um pub de Londres que tinha 100 anos foi derrubado por um empresário sem autorização. E aí eles foram obrigados a construir ele de volta tijolo por tijolo. Por fim, 7 anos atrás, um homem passou 3 dias seguidos fazendo essa escultura de Lego, que foi avaliada em 85 mil reais. E quando colocaram ela no museu, ela foi destruída depois de só 1 hora por uma criança.